ao Egito. Não vamos. Ao Egito. Ter com a Cleópatra. Doutora Cleópatra, bom dia! Bom dia, doutora. Como está? Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui hoje. Obrigada. E hoje vem-nos ajudar a dar aqui algumas dicas para nós conseguirmos arrumar a nossa gaveta ou armário dos medicamentos. Sobretudo aqueles que têm pessoas idosas e, como nós Claro. sabemos, as pessoas idosas têm mais medicação e, portanto, têm ali um problema depois, às vezes, com a toma dos medicamentos. É ou não é? Exatamente, corretamente. Os medicamentos que estão dentro da validade, porque eles foram estudados para terem o efeito dentro daquela validade. E os laboratórios não se responsabilizam e podem até nem fazer efeito, porque aquele tempo passou e aquilo está preparado para esse tempo, é ou não é, doutora? É verdade, está preparado para aquele tempo e, inclusivamente, está preparado para certas temperaturas. Exatamente. Uma medicação que tem que ficar mais no frio e se nós deixarmos ao pé da janela apanhar sol, principalmente no verão, não é? O laboratório não se pode comprometer. Olha, Seguindo isso, tenho uma pergunta pertinente. Força. Como sabemos, os laboratórios também criaram embalagens e alguns revestimentos dos próprios comprimidos para serem acondicionados dessa forma, em locais frescos, sem umidade, ou secos, sem umidade e que não haja uma oscilação de temperatura. Bem, quando nós nos propomos a fazer uma organização de medicamentos dentro de uma embalagem destas, não estamos a expor demasiado o comprimido, neste caso, que é o que na realidade tem aqui mais importância, ao oxigênio, ao contacto com o ambiente e por forma a que ele se altere. Excelente, excelente questão, mesmo. Pode acontecer, e porque até há medicamentos, aqueles que vêm nos frasquinhos escuros, são Sim. medicamentos que não devem estar à luz. Por isso até vem com um algodãozinho, não é? Exatamente. Nós abrimos o frasquinho e tem um algodão a tapar. E até, às vezes esses... até uma saqueta de sílica para exato. retirar a O umidade. que é aconselhável? Vou começar aqui pelo principal. Portanto, nós temos esta caixinha em que nós retiramos e conseguimos ver que aqui temos, portanto, cada dia da semana, não é? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aqui temos o de manhã, as pessoas que fazem medicação de manhã, a meio do dia, à tarde, à noite, e depois temos nesta caixa, existem muitos tipos de caixa, existem muitos tipos de caixa,
E, Era só para a doutora mostrar ali claro. para esta câmara. Claro. Existem muitos tipos Obrigada. de caixinhas na farmácia. Esta foi uma das que eu arranjei. Esta caixa é em torno, acho que é relevante dizer, em torno de 20 euros, talvez, mas fica sempre com a pessoa. E aqui temos a medicação que eles dizem especial. A especial abre para um lado e todas as outras para o outro, para não confundir, ok? Portanto, ao longo do dia, a pessoa vai abrindo. Isto é fácil, está bem? A pessoa vai abrindo ao longo do dia e vai tirando a sua medicação. Certo. Ainda a pergunta aqui do Rui. Realmente há medicamentos que nós, e sabemos que quando eles estão todos juntos, podem perder algumas propriedades. E até pode haver ali, como são químicos, contaminações. Se nós tivermos cuidado, portanto, na higienização da própria caixa, é importante lavar e deixar Mas secar. entre compostos químicos. Se for colocado num lugar com umidade, pode acontecer. Mas eu aproveito isso para dizer uma coisa, que é, o ideal é, por exemplo, dependendo do número de medicação, mas o ideal seria a pessoa, portanto, é domingo, está a fazer a sua medicação de segunda, leva. À segunda faz a de terça, mas se isto não for possível, em pessoas que fazem muita medicação para O que a doutora quer dizer é que fazer uma organização diária. diária, se possível. Para não ter tanta exposição ao... Isso. Certo. Mas nem sempre é possível e o que nós queremos é minimizar o erro é o risco-benefício, entre termos uma medicação que pode perder um bocadinho uma substância ou outra, ou uma pessoa que não faz a medicação de todo por esquecimento, metemos na balança, preferimos o quê? Que a pessoa faça a sua medicação. Claro. O ideal, então, é, no máximo, a medicação deve ser preparada para uma semana. Nunca mais do que uma semana. Por isso é que a caixinha só tem E uma tentar semana. colocar no invólucro do blister, ou seja, recortar o comprimido no invólucro do... Olha, não é boa melhor, ideia. Sim, a melhor para solução. minimizar. Por vezes pode não ser possível, e colocamos aqui a medicação. Não posso negar, não vou dizer que não pode haver alguma contaminação. Claro. Pode, mas é sempre risco-benefício. Então vamos fazer assim. O ideal é... Deixa-me só aqui colocar mais uma questão. É porque alguns comprimidos têm um revestimento, como a doutora sabe, previsto para uma dissolução ou uma diluição no intestino por forma a ser lento. E, portanto, esse revestimento, por vezes, se estiver em contacto com o oxigênio ou a umidade, acaba por se alterar e, portanto, logo o efeito pode não ser exatamente o mesmo pretendido pelo médico. E nós, quando prescrevemos, podemos ter essa atenção. Porque temos muitos medicamentos, e as pessoas estão aqui e não me vão deixar mentir, temos muitos medicamentos em que existem cápsulas, que é o tal revestimento que ele depois com o pH, quando chega ao estômago, vai ter aqui uma libertação, ou então temos o comprimido, que acaba por ser às vezes uma molécula um bocadinho mais estável nesse aspecto. O médico pode ter esta sensibilidade de tentar em algumas coisas não passar cápsula e passar o comprimido, digamos, normal. Que é Quer mais dizer resistente, então, que a acaba por cápsula. ser mais resistente do que a cápsula. Quer dizer a doutora que nós, neste caso, poderemos pedir informação ao médico para perguntar ao médico se ele pode ser colocado assim ou não. Sim, pode. Ou ao farmacêutico. Era isso que eu ia dizer. A pessoa, neste caso desta medicação e de gestão desta medicação e o tipo de libertação, a pessoa ainda mais indicada, se calhar, acaba por ser o farmacêutico. Então não se acanhem quando forem à farmácia. Podem mesmo fazer este tipo de perguntas e até o próprio farmacêutico indicar-lhe qual a caixa mais indicada, não é? Exatamente. Para o medicamento que a pessoa está a fazer e ajudam precisamente nessa gestão. Daí a importância desta ligação entre o paciente e o seu farmacêutico. Que é não outra das recomendações ao fazer as caixinhas, a gestão da medicação. Claro. É, idealmente ir sempre à mesma farmácia para se Exatamente. criar ali Esta uma relação ligação, de empatia. claro. E só deixar mais uma coisa, que Última. é possível, última. Esta medicação, é possível as pessoas irem à farmácia, a medicação organiza esta caixinha para uma semana. A pessoa já lá na semana seguinte e eles voltam a organizar. O farmacêutico pode fazer essa gestão isto, pela pessoa. Pode. Ainda melhor. Olha, deixar... Muito bom saber. Ainda melhor, portanto, Tá bem? já Obrigada, sabe, doutora Cleópatra. se tiver alguém em casa e que tenha que fazer uma organização de medicação, nada melhor, como diz a doutora Cleópatra, é Ir à perguntar ao farmácia. seu farmacêutico ou Claro à sua que sim. farmacêutica. Excelente, muito obrigada Muitíssimo pelas obrigado dicas. pela dica. Obrigado. Bom,